Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Gabriel Delane de Esteio. Meu nome é Bete Rímulo, sou da Sociedade Espírita Esperança de Gramado e estou aqui para confraternizar com vocês os 83 anos da sociedade que vocês trabalham, que vocês frequentam. E é muito confortador saber que vocês estão comemorando tantos anos de funcionamento, porque 83 anos levando a serenidade, a paz e o entendimento ao espírito de tantos irmãos já faz então jus aos propósitos a que se destinou. Nós sabemos que uma casa espírita, antes de estar edificada fisicamente na terra, ela foi organizada, planejada com muito carinho, com muita amorosidade pelos seus fundadores e também a equipe espiritual que é responsável por isso. A casa, na verdade, ela foi organizada e planejada na espiritualidade muito tempo antes. Depois, então, se reuniram os fundadores, aqueles que estariam mais perto desse empreendimento. Foi convidado também Gabriel Delane para ser o patrocínio espiritual. E tudo isso foi sempre organizado amorosamente e também com o devido cuidado das necessidades a que essa casa teria sua finalidade. Então, depois que ela estava aqui, depois que esses irmãos reencarnaram, se reencontraram durante a caminhada, então eles fundaram essa casa que hoje está fazendo 83 anos. Então, parabéns a todos vocês, porque nós sabemos que além das administrações físicas, tem também a administração dos conflitos. Mas nós não podemos esquecer que é nesse ambiente que nós vamos ajustar os nossos afetos e os nossos desafetos. Importante é que a casa permaneça com suas portas abertas e que continue trabalhando, colocando os tijolos do amor e o cimento da perseverança, né? Então, vamos então começar a conversar sobre esse fundador, que foi esse patrocinador espiritual, que foi Gabriel Delane. Eu tive contato com Gabriel Delane há muito tempo, nos tempos do estudo sistematizado da doutrina, onde nós lá trabalhávamos junto com as obras complementares, o Delane, o Denis, o Leon Denis, o Flammarion e tantos outros. Esses irmãos foram os que fizeram as obras complementares, ou seja, traziam os ensinamentos do Kardec e faziam a divulgação através das suas obras. E o Delane, ele foi um que se notabilizou pelas obras experimentais, pelas obras científicas. Ele, como foi nascido em berço espírita, seus pais, Alexandre e Marie, eram amigos, né, do Kardec. Num daqueles acasos que não existe, o Alexandre foi apresentado ao Espiritismo e ele trouxe a leitura para casa. Ele e Marie começaram a ler e se encantaram com a obra espírita. Então foram procurar Allan Kardec e lá se tornaram grandes amigos e também estudiosos e trabalhadores das sessões mediúnicas. A Marie, ela era uma médium ostensiva de psicografia e auxiliou muito Kardec naquela época. E depois, quando veio Delane, ele desde pequeno, ele já participava dessas sessões, porque naquela época não existia centros espíritas. Quando as pessoas
se apropriavam do espiritismo e levavam adiante os seus desejos de conhecê-lo e ter a sua prática, elas então se juntavam nas suas casas, formavam grupos e ali faziam as sessões mediúnicas. O Kardec sempre primou, sempre pediu que essas reuniões primassem pelo estudo, pela gravidade, pelo recolhimento, para que fossem verdadeiros testemunhos da espiritualidade naquele momento. Então, eles foram muito rigorosos nisso. E com isso, o Delane, filho, o Gabriel, ele teve então essa base e durante toda a sua vida, ele lutou para que esses postulados kardecianos se mantivessem e trabalhou com isso. E muito ele fez, mesmo com muitas dificuldades físicas, porque ele desde pequeno ele teve um abscesso no olho esquerdo e dali, prejudicando a sua visão, ele teve grandes dificuldades. Veio em certo momento da sua encarnação a ficar cego e também ele teve uma paralisia nos membros inferiores, dificultando a sua mobilidade. Mas mesmo assim, continuou trabalhando em prol do espiritismo. O Kardec, ele frequentava a casa dos Delanes e eventualmente levava um brinquedo para o Gabriel, colocava no colo. Então, vocês imaginam que maravilha, né? Conviver com o codificador, é uma benção. Como Kardec não tinha filhos, talvez, né, ele fosse muito apegado a crianças e ele tinha essa amorosidade. O Kardec conta que quando ele estava trabalhando sobre mediunidade em crianças, o Alexandre Delane contou a ele que o Gabriel estava brincando no pátio com sua prima e 2 amiguinhos, quando uma senhora que morava no térreo chamou as crianças para comer bombons. Imagina se as crianças não iam comer bombons, qual é a criança que não gosta? Eles entraram na residência dessa senhora e essa senhora perguntou a Delane, a Gabriel, quem era o pai e qual a profissão dele. E ele respondeu e disse, meu pai é espírita. E ela disse que ela nunca tinha ouvido falar dessa profissão. Ele disse, mas isso não é uma profissão, isto é um bem que meu pai faz às pessoas, ele ajuda as pessoas e sem ônus nenhum. E aí ela perguntou o que ele faz, ele disse, ele trabalha com as mesas girantes. E ela disse, eu nunca ouvi falar disso, preciso fazer com que ele venha aqui falar sobre isso. Aí ele disse, não precisa, eu posso fazer isso. Então ele juntou os amiguinhos e a prima em volta de uma mesa, se concentrou, se recolheu e a mesa começou a se manifestar. Ela então perguntou, quem está aí? E ele disse, teu pai. Ela ficou surpresa e, para fazer um teste, pediu que o Gabriel perguntasse se ela deveria enviar uma carta, a carta que ela tinha escrito. E a mesa respondeu que sim. Como ela ficou surpresa, ela disse, pergunta se quando ele faleceu e qual a cidade. E a mesa respondeu. Então, desde pequeno, o Delane tinha essa facilidade, né? esse entendimento desse trabalho, por muitas vezes estar presente naquelas sessões que seus pais fizeram. Pois muito bem, então com isso ele adquiriu uma vontade, um dever de sempre defender o espiritismo, mas defendê-lo seguindo os preceitos. Para ele era muito indigno quem participava desse tipo de trabalho, como era as sessões mediúnicas,
faziam essa comunicação com aqueles espíritos e não levavam aquilo a sério. Então, o Delany muito trabalhou em prol do espiritismo para que isso não acontecesse. No seu livro, O Fenômeno Espírita perante a Ciência, ele sempre dizia, ali ele colocava que a grande falta de pessoas, de adeptos, que pudessem defender o espiritismo, mas com conhecimento. Porque os espíritas daquela época, apesar de aceitarem os postulados de Kardec, eles não tinham um conhecimento profundo. Eles não tinham, como dizia, aquela fé raciocinada. E então, eles aceitavam muitas coisas que não eram corretas daqueles que se diziam como feito experiências, e essas experiências que não eram realizadas levavam a conclusões que não estavam de acordo com a doutrina. Então, todo o trabalho, toda a obra do Delany foi para contraditar os opositores. Então, como eles não aceitavam, por ser muito materialistas, eles não conseguiam aceitar que fora do corpo tinha uma inteligência, eles sempre colocavam no médium a questão da fraude. E isso, naquela época, como os fenômenos estavam acontecendo, para chamar a atenção, muitos médiums que apareciam, tendo a noção de que poderiam daquilo fazer um meio profissional, então eles faziam aqueles shows e também cobravam para fazer o seu trabalho. E isso para o Delany era uma coisa muito indigna. Ele contestava muito isso. E trazia, então, experiências de pessoas eminentes. Então, ele trouxe as experiências feitas pelo Victor Hugo, as experiências feitas pelo Crookes, as experiências feitas pelo Richer e pelo Sr. Rochat. Então, ele sempre trouxe pessoas que eram consideradas no meio científico. Então, quando nós começamos a procurar os assuntos do Delany, nós vemos casos maravilhosos, porque ele tem uma maneira de colocar que nos deixa presos àqueles fatos. Porque são fatos contados de uma maneira bem, como nós dizemos, popular. Não naquele cientificismo de algumas pesquisas. Eu gosto muito de pesquisa. Gosto muito de pesquisa porque ela nos leva a um raciocínio lógico. Então, hoje, nós temos, dentro dessa área de pesquisa, porque deu um hiato, né? Nós estamos tendo um momento em que parece que essas pesquisas que deveriam ter continuado estacionaram. E hoje nós vemos alguns espíritas fazendo essas pesquisas, como a Anete Guimarães, o Sérgio Oliveira, né? Tivemos o Hermínio de Miranda aqui, que foi um grande pesquisador, muitas experiências, procurem os livros dele. Temos também o Herculano Pires, dentro daquela área filosófica, que fez também as suas pesquisas. Então, isso nos traz uma base, um alicerçamento nos conhecimentos do Espiritismo. E ele, então, trazendo essas experiências, ele mostrava que nós devemos, através do estudo, entender aquilo que o Kardec, aquilo que os espíritos trouxeram através do Kardec. Então, a obra kardeciana ela é extensa, porque o Kardec sempre se batia nisso, que o grande problema do espiritismo estava em que os espíritas não conseguiam entender
não conseguiam ter profundidade em tudo aquilo que os espíritos tinham trazido. Porque para entender esta obra é necessário o estudo e o recolhimento. E ler a obra não é a mesma coisa que estudar a obra. Então, esse recolhimento e levar a sério esse trabalho foi sempre uma grande proposta do Kardec e que Delane então se apropriou. Então, como não tinha naquela época adeptos que pudessem contrapor os contraditores, aquelas verdades que eles colocavam, que não eram corretas, eram trazidas como verdades, né? Então, eu trouxe alguns fatos, né? Alguns estudos que ele fez, e eu estou trazendo para vocês a questão da força psíquica, porque ele era um trabalhador da mediunidade. Como ele era da área científica, ele sempre fez o estudo das questões experimentais. Então, ele trouxe essa questão da mediunidade muito forte na sua obra. E é muito interessante porque parece que nós estamos lendo as leituras, parece que são de hoje. Então, elas são muito contemporâneas, porque o estudo, aquilo que foi escrito, não teve mudanças. Então, quando querem nos trazer o modernismo, nós precisamos estar muito atentos, porque a base ela está muito sólida. Então, vamos então nos reportar lá para o passado. Quando lá começaram aquelas pancadas, começaram aquela movimentação que ninguém estava entendendo, que começou na América, depois foi trazida, né, para a Inglaterra, chegando na França, né, e isso chamando muita atenção. As mesas girando, os móveis se locomovendo, e ele traz então essa questão que os cientistas começaram a pesquisar esta força, de onde saía, como que esses móveis, né, eles se deslocavam sem ninguém tocar, sem ninguém empurrar, como isso acontecia. Então, ele traz no seu livro, O Fenômeno Espírita, uma passagem com o Victor Hugo e a Madame Girardin. A Madame Girardin, ela foi visitar o Victor Hugo, que estava exilado em Jersey. E lá chegando, imagino ela chegando, porque naquela euforia, Victor Hugo, imagine, agora está acontecendo um fenômeno lá, e as mesas estão falando, estão trazendo comunicações muito importantes. E ela queria muito demonstrar, porque ela frequentava essas reuniões, e ela queria muito demonstrar para o Victor Hugo e seus amigos como que aquilo acontecia. Então, durante a sua estadia, ela tentou diversas vezes, trocou de mesa porque a mesa não é adequada, tirou, saiu, comprou uma mesa nova, e não, quando se juntavam, as coisas não aconteciam. Na véspera de ir embora, ela estava muito chateada, porque não tinha conseguido demonstrar isso. E então ela pediu, bom, amanhã eu vou embora, mas eu gostaria de hoje ainda fazer o teste, eu gostaria ainda de tentar demonstrar que essa movimentação, essa comunicação acontece. E aí, então, se juntaram, né? Se juntaram e realmente a mesa começou a se mexer, a mesa subia, a mesa caminhava. Então foi toda aquela fenomenologia para apresentar ao Victor Hugo aquele acontecimento. O Victor Hugo ficou muito espantado, muito espantado. E quando a Madame Girardin foi embora, ele então começou a fazer em casa esse trabalho. E ele viu
que isso realmente acontecia. E ali ele começou a fazer a sua trajetória, se comunicando com os espíritos, ficando muito tempo fazendo essas experiências. E trouxe também, deixou o legado dele dentro do espiritismo. E aí começaram a procurar informações de como que esses móveis, eles se deslocavam. E veio então várias experiências. Então aqueles que eram contraditórios diziam que não, que alguém mexia, que era tudo uma fraude, que eles se escondiam. Então o Crookes e mais outros cientistas resolveram fazer uma testagem. Inicialmente, eles fizeram uma testagem, eles tinham uma sociedade, eles fizeram uma testagem e evitaram de todas as maneiras colocar médiums, e me surpreendeu, eles colocaram assim, não podia ser médiums profissionais e nem médiums que cobravam. Então, naquela época, como dizia Delane na obra, havia uma comercialização da mediunidade. Então, isso se tornou um fato naquela época. E outra coisa que me chamou a atenção em todos os livros do Delane é que eles sempre colocavam assim, o médium que tinha escolaridade, um médium que tinha conhecimento, e eles davam valor, eles davam preferência por médiuns que tivessem isso. Os médiuns que não tinham uma certa intelectualidade, certo conhecimento, eles colocavam ali na experiência, porque para eles eles não entendiam que um espírito, para se manifestar, não interessava o nível intelectual do médium. E isso, com as experiências que eles fizeram depois, eles conseguiram comprovar, né, aquilo que o Kardec dizia, que o médium é aquele que comunica. E ele não precisa até nem ter moral, porque a comunicação, ela se faz de qualquer forma. E uma das coisas que ficou comprovado lá, é que, lá com o Vitor Hugo e a Madame Girardin, é que os espíritos, eles não se manifestam quando nós queremos. Os espíritos se manifestam quando eles sabem que eles podem se manifestar. Porque o telefone é de lá para cá. O WhatsApp é de lá para cá, não é daqui para lá. Então, isso ficou comprovado. Então, essas experiências que eram colocadas vinham a confirmar a obra do Kardec. E nessa experiência da força, eles trocaram de móveis, eles fizeram uma estrutura toda para que não houvesse nenhuma fraude. E eles colocaram, então, essas pessoas e, através da força mental, essas mesas, esses móveis se deslocavam. Então, olha aqui, ó, eles colocam assim, como um móvel pode ser movido sem que alguém o empurre? E aí a Sociedade Dialética de Londres, que fez a pesquisa, ela filtrou os médiums que iriam participar, evitamos servir-nos de médiuns profissionais ou pagos, o nosso médium era um membro dessa comissão, pessoa colocada em boa posição social e de integridade perfeita, não tendo nenhum objetivo pecuniário e mesmo nenhum proveito pôde tirar de uma fraude. Tentamos algumas reuniões sem a presença de um médium. Por essa forma, nada foi possível obter. E aí, como resultado dessa experiência, eles colocaram o seguinte: em certas condições de corpo e de espírito, em que se acham uma ou mais pessoas, ou seja, além de eu estar ali de corpo presente, eu precisava estar em recolhimento, concentração, né? Produz-se uma força suficiente para pôr em movimento objetos pesados, sem o emprego de nenhum esforço muscular, sem contato nem conexão
com o material de qualquer natureza. Então, essa força pode produzir sons e esses sons provêm de objetos por vibrações. Então, eles sentiam a vibração do móvel. E essa força é aplicada com inteligência. Então, essa foi a pesquisa e esse foi o resultado. E aí a comissão, então, se convenceu que existe uma força capaz de mover corpos pesados, sem contato material. Força essa que depende de um modo desconhecido da presença de seres humanos. Então, a comissão, com todo esse estudo, ela também coloca que ela não conseguiu se certificar da natureza e da origem dessa força, mas conseguiu atestar a existência dela. E aí, mais tarde, eles tentaram ver de onde vinha essa força. E aí o Crookes e o Harry, lá na América do Norte, tentando medir essa força, eles chegaram à seguinte conclusão: a força que move as mesas não é devida a movimentos circulares. É produzida por certos seres cujo organismo nervoso esteja apto para emitir esta força. Essa força foi qualificada pelos espíritas com o nome de mediunidade. Então, eles lá fizeram uma comprovação da faculdade que nós, médiums, e que algumas outras pessoas têm, porque todos nós temos médiums, mas de efeitos patentes, que é a faculdade da mediunidade. Então, após todo esse estudo, não mais poderia ser contestada essa questão de uma inteligência fora da matéria. Porque o que eles, na verdade, não conseguiam entender era essa questão de como a consciência não estava dentro da matéria. Eles sabiam, porque eles abriam o cérebro, mas não encontravam nada lá dentro. Mas e como que tinha um ato inteligente comandando a máquina? Então, isso foi muito questionado e toda a obra do Delany é para isso. E muito mais depois, ele nos traz, além desses estudos da força, dessa questão da possibilidade de comunicação, eles resolveram trabalhar e experienciar a questão de como que isso, né? Como que isso acontece, como é que eles conseguem exteriorizar esta força. E aí eles chegaram a um trabalho de pesquisa sobre a vontade. Então, todos esses questionamentos foram feitos. Nós hoje temos essa questão muito forte, onde nós estamos trabalhando a questão das nossas sintonias, da nossa força mental, das nossas vontades. Esses são temas que hoje, principalmente com a nossa pandemia, né, que nós estamos passando, para que trabalhar essa questão coletiva, essa expiação coletiva, e que nos chamam tanto para essa questão de nós estarmos sempre harmonizados, de nós podermos entender o que estamos passando e termos uma vontade muito grande, né, de não entrarmos em depressões e não atingirmos enfermidades. E trazendo essa obra, nós podemos ver o quanto ela é contemporânea. E eu trouxe uma coisa mínima, porque o tempo ele é muito pequeno. Então, eu convido a vocês a se apropriarem deste trabalho do Delany, porque sendo o patrono espiritual desta casa, é necessário que nós conheçamos, ele não pode ser um ilustre desconhecido, porque através da questão científica, da questão experimental do espiritismo,
ele nos traz, ele faz as comprovações do trabalho do Kardec. Então, se você é um adepto do Espiritismo, trabalhe em prol dele, trazendo as experiências, procurando e observando todo esse trabalho em si e em torno. Porque para nós trabalharmos no Espiritismo com a questão da mediunidade, nós precisamos ter muito conhecimento para não estarmos dentro daquela turma que o Delany questionava, né? Que não estavam agindo com uma forma íntegra no trabalho da mediunidade. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que eu possa ter trazido algumas novidades, porque sendo o Centro Espírita de vocês, com o patrocínio de Delany, eu acredito que vocês tenham muito mais conhecimento que eu. Mas, enfim, era só para fazer uma fala, Delany, agradecendo, né, esse trabalho todo que ele trouxe até nós. Mais uma vez, parabéns a vocês e sigam em paz, na doce paz do Mestre Nazareno. Que assim seja.